Olá, cursistas! Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao módulo Questão de Gênero e Educação para o Programa de Formação Continuada em Educação para os Direitos Humanos. Eu sou a professora Ivna. No módulo anterior, nós compreendemos que as relações de gênero e de sexo são base material do patriarcado. Neste módulo, nós iremos apreender sobre a divisão sexual do trabalho e violência contra a mulher também como bases constitutivas do patriarcado. Mas vamos relembrar? O patriarcado é um sistema que vai retratar que o poder do homem se sobrepõe ao da mulher e vai criar estruturas para isso, através da família heteropatriarcal e monogâmica, em que institui normas, tarefas e atribuições a cada membro do grupo, dando valor hierárquico aos homens, a divisão sexual do trabalho e a violência contra a mulher. Quando pensamos em trabalho, o que nós entendemos? Há diferenças naquilo que é exercido pelo homem e naquilo que é feito pela mulher? Como é que se dão essas diferenças? Quando nos remetemos ao mundo do trabalho e pensamos na diferença entre homens e mulheres, sempre falamos de algo que é leve e pesado. A mulher trabalha no que é algo leve e o homem trabalha no que é algo pesado. A mulher, ela ajuda, o homem trabalha. Todavia, este processo vem se modificando a partir do aumento do trabalho feminino nos anos de 1980. Esse aumento ele vai se dar sobre dois fatores. Pela necessidade do capital de explorar um trabalho mais barato, ou seja, o trabalho das mulheres e principalmente das mulheres negras, mas também é um processo que se trata da luta das mulheres por conquistas em outros espaços, dentre eles o mercado de trabalho. Assim, aquilo que nós denominamos de feminização do trabalho, ou seja, o aumento quantitativo e qualitativo das mulheres no mercado formal se dá pela busca da igualdade dentro do capitalismo com os homens. De um lado, nós vamos ver que essa feminização do trabalho vai se dar pelo aumento e a permanência das mulheres nos mais diversos ramos de atividades e, por outro, pela precarização da força de trabalho feminino. Esse aumento e permanência vai ser dado nos mais diversos setores, ao tempo em que essa precarização vai se dar através da terceirização, da destruição dos direitos para as mulheres. Assim, aquilo que sustenta o que nós denominamos de divisão sexual do trabalho são apresentados em duas bases, que é a de hierarquia e separação. A divisão sexual do trabalho, dada de forma hierárquica, vai dizer que o trabalho do homem se sobrepõe ao trabalho da mulher, portanto, é mais valorativo e separa aquilo que é trabalho do homem e da mulher. Lembrando que essas duas bases não se dão de formas separadas, ao contrário, elas combinam. Assim, tendo o valor do trabalho inferior aos homens, as mulheres são sujeitas a receberem salários mais baixos, a estarem em condições de trabalhos mais precarizados e informais, sem garantias trabalhistas, além de serem desvalorizadas das atividades que elas realizam e tendo o trabalho doméstico como um trabalho invisível, ou seja, muitas vezes percebido apenas como ajuda. Lembrando que esse trabalho doméstico ele é dado num contínuo de várias jornadas de trabalho. Assim, o trabalho que realizamos não são apenas diferentes, mas se dão na simetria em relação às carreiras, às qualificações e salários. Lembrando que, quando se tratam de mulheres racializadas, as mulheres negras estão nas piores qualificações e salários. Assim, é preferível o trabalho das mulheres, pois elas estão sujeitas ao disciplinamento. Já os homens cabem
os instrumentos mais complexos e a tecnologia. Lembrando que a produção e a reprodução da vida não são dados de formas separadas. Naquilo que concerne as atividades reprodutivas, ou seja, as que mantêm o lar, a situação da mulher não se trata mais de um aumento ou de uma proporcionalidade em relação aos homens. Ao contrário, as mulheres trabalham muito mais. Alguns dados vão demonstrar que quando se trata em atividades do lar, os homens trabalham em média semanalmente 4 horas. E esse trabalho está relacionado ao cuidado dos filhos, essencialmente. Já as mulheres trabalham em torno de 20 horas ou mais para a manutenção do lar. E não está só relacionado ao cuidado dos filhos, mas à limpeza da casa e ao cuidado de outras pessoas. Um outro aspecto que não podemos deixar de destacar é que as mulheres são as mais escolarizadas, todavia estão ainda em trabalhos mais precarizados. E isso se dá porque há uma invisibilidade do trabalho que as mulheres exercem no lar e porque a maioria delas tem que trabalhar em empregos parciais, pois o cuidado do lar é, em suma, responsabilidade das mulheres. Além disso, percebemos que as políticas de educação com objetividade de redução das desigualdades de gênero ainda são escassas ou pouco divulgadas. A outra característica que envolve o patriarcado se trata da violência contra a mulher. Lembrando que o patriarcado, além de trazer uma hierarquia dos corpos, em que o homem domina e a mulher obedece, esse poder ainda vem associado ao medo. E é o medo que faz com que a violência contra a mulher aconteça. Assim, o que é a violência contra a mulher? É a forma como há uma apropriação dos corpos e da vida das mulheres nos mais diversos sentidos. Lembrando que a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos e atinge a nossa integridade física, emocional e subjetiva. E ela vai ser dada através de ameaça, coação e força, causando sofrimentos físicos, psíquicos, sexuais. A violência vai ser dada todas as vezes que as mulheres forem consideradas coisas, objetos de posse e de poder dos homens, sendo, portanto, inferiores. Alguns estudos vão demonstrar que a base da violência está na desigualdade da divisão sexual do trabalho, que, como nós acabamos de falar, se trata de uma hierarquização e diferenciação daquilo que é exercido pelo homem e as mulheres no trabalho, nas construções culturais daquilo que são ditos como características femininas e masculinas, como apontado no vídeo anterior, em que, a exemplo, as normas constroem as mulheres como dóceis e os homens como agressivos, bem como na dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, as desigualdades salariais, o que gera para muitas uma dependência financeira. A violência contra a mulher acontece, na maioria das vezes, dentro da casa e se dá por agressores que são próximos das vítimas, como marido, namorado, irmãos, ex-maridos. E a família representa, para boa parte dessas pessoas, a relação de afeto e de preocupação com o cuidado, e isso oculta os casos de violência. A violência ela se dá em diversos fatores, dentre eles a violência física, quando há espancamento, estrangulamento, arremessos de objetos, podendo chegar ao feminicídio. A violência psicológica, que é o momento em que o homem desqualifica a mulher através de xingamentos, ameaças, gritos, imposições, medo, humilhação. A violência
sexual que é praticada contra a vontade da mulher através de força, intimidação, dentro do casamento ou nas relações de namoro. A violência patrimonial, que é quando o agressor ele vai quebrar os utensílios pessoais, destruir ou esconder documentos pessoais e profissionais. E a violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, injúria e difamação. Quem são as principais vítimas? Todas nós mulheres somos afetadas pela violência. As que estão em regiões mais isoladas, pois não contam com uma rede de atendimento, as que dependem financeiramente dos homens, as que sofrem por outras discriminações de raça, religiosidades, orientação sexual, bem como as migrantes. A violência ela funciona como um ciclo e se dá a partir de 3 momentos, que é o momento de tensão, o momento de um episódio agudo e a lua de mel. A tensão ela vai começar com insultos, humilhação, intimidação. As mulheres passam a ser ameaçadas. Logo após acontece o episódio agudo de violência com as agressões. E depois disso, o homem arrependido, na maioria das vezes, faz promessas, idealizações, nega a violência e aí retoma com pequenos conflitos e voltando aos insultos e humilhações. Lembrando que não necessariamente esse ciclo ele vai ser dado nessas 3 etapas. Por que é tão difícil das mulheres romperem? Primeiro, porque tem uma ligação afetiva com o agressor. Algumas mulheres também têm medo de sofrer uma violência ainda maior, tem vergonha dos amigos, dos vizinhos, da família, tem medo de prejudicar o agressor ou não quer que o agressor e pais dos filhos sejam presos. Muitas se sentem culpadas, lembrando que esse processo do patriarcado traz o medo e o medo gera culpa. A sensação de fracasso e culpa na escolha do parceiro também se apresenta como uma dificuldade em romper os laços. Muitas não possuem condições financeiras para mudar o rumo da sua vida. Lembrando que em torno de 70% das mulheres vivenciam situações de empobrecimento. E aí, sobre a violência contra a mulher se constrói alguns mitos. Dentre eles é que a violência ocorre muito esporadicamente. Aqui nós trouxemos alguns dados para dizer que no Brasil isso é um mito. A cada 7 minutos existe algo sendo quebrado dentro de casa. A cada 5 minutos há uma ameaça de espancamento. A cada 4 minutos uma mulher fica trancada em casa impedida de sair. 3 minutos uma mulher sofre ameaça à sua integridade física com arma de fogo. A cada 9 minutos, uma mulher sofre com tapas, empurrões e xingamentos. A cada 4 minutos, uma mulher é espancada. Portanto, tratar de violência contra a mulher, bem como a divisão sexual do trabalho, é compreender que o patriarcado é um sistema de dominação e de opressão de mulheres, bem como de homens, pois os homens também sofrem com essa dominação e essa opressão que constituem a sociedade. Esses aspectos devem e têm que ser somados a leituras de raça e de classe para que possamos ampliar os nossos olhares e desnaturalizar aquilo que consideramos que é essencialmente feminino ou masculino.